Nós hoje de manhã pregamos uma mensagem às 8 horas e às 10 horas nós fomos surpreendidos aqui pelo Espírito Santo e nós não pregamos o que nós íamos pregar às 10 horas, então eu vou pregar agora, para não deixar de pregar algo que havia sido preparado. Filemão 8 a 20, isso tem sido fruto da leitura que a gente tem feito, e eu queria, cada um fez a sua contribuição, eu queria fazer também a minha contribuição. Filemão, uma carta que Paulo, a última carta que Paulo escreveu na prisão em Roma, a Filemão, que estava em Colossos, na igreja de Colossos, que era um colaborador dele, de confiança, fiel, e nós vamos ler a partir do versículo 8. Paulo intercede em favor de Onésimo. Paulo escreve a carta a Filemão, dando graças pelo que Deus estava fazendo, mas também fazendo um pedido para Filemão. Versículo 8 diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, segunda vez, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quer dizer, ele gerou Onésimo em Jesus Cristo dentro da prisão. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ele queria ficar com Onésimo para substituir a falta que ele estava sentindo de Filemão, que era outro colaborador. Versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, ou como a outra versão diz, como um irmão amado, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai, parece que essa palavra agora venha a ser contextualizada, aplicada na vida de cada um de nós. Que ela não seja apenas para Filemão, mas que ela seja para o Roberto, que ela seja para o Sérgio, que ela seja para o João, que ela seja para cada pessoa que está aqui. Fala diretamente ao coração. Teu Santo Espírito tem total liberdade de falar muito mais alto e muito mais interiormente no coração de cada um. Muito obrigado, Pai, que essa palavra seja acompanhada de sinais para a honra e glória do teu nome, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A forma de nós falarmos aquilo que nós precisamos falar, aquilo que nós podemos dizer, não é? Tem uma importância muito grande. A maneira como você fala, o tom em que você fala, o volume de voz com que você fala, não é? Tem as palavras que você usa, elas têm uma importância muito grande, porque com palavras você pode abrir portas e com palavras você pode fechar portas, não é?
Com palavras você pode tornar relacionamentos mais próximos a você, com palavras você pode transformar relacionamentos mais distantes. Com palavras você pode facilitar coisas e com palavras você pode dificultar as coisas. E Paulo aqui, querido, ele nos dá uma aula, né? Vamos ser discípulos de Paulo, vamos entrar num discipulado de Paulo aqui, não é? Ele dá uma aula como falar as coisas, como dizer as coisas, como fazer as coisas que nós às vezes precisamos fazer. Você já se viu numa situação dentro de casa, no trabalho, até na igreja, em que você pensou assim, não, eu preciso falar determinada coisa, eu preciso dizer determinada coisa, só que eu não sei como é que eu vou falar isso. Alguém já se viu numa situação assim? Eu sei que eu preciso dizer, eu sei que eu preciso falar, mas eu não sei como é que eu vou falar, que palavras eu vou usar, que maneira eu vou fazer. E nós vemos Paulo aqui dando uma aula para a gente, especialmente, né, quando a gente se vê no meio de conflitos pessoais, quando nós vemos no meio de atritos, de pessoas que têm pontos de vista diferentes, pessoas que têm má vontade umas com as outras. Isso acontece, queridos, não é? Pessoas que às vezes têm indisposição, eu não tenho paciência para fulano. Você já ouviu isso? Vocês estão aí, minha gente? Não é? Eu não tenho paciência para fulano, eu não tenho estômago para aguentar fulano, não é? Então Paulo aqui ele nos dá, como é que a gente faz isso? E é muito bom a gente aprender por Paulo, porque a gente vive no meio disso. Vive no meio disso. Toda hora tem um conflito. Às vezes não é por causa de você. Quem aqui diga, eu sou complicado, aonde eu chego eu crio problema. Tem alguém aqui assim? Ninguém, né? Todo mundo perfeito, maravilhoso, educado, graças a Deus. Mas tem gente mal educada que faz isso, não tem? Não tem gente que às vezes é complicado, te agride, te ofende, fala coisas que te machuca, que te fere. Então Paulo aqui, ele fala, e é muito importante a gente ver isso aqui, porque tem sempre um conflito perto da gente. Quem é que mora numa casa que nunca tem briga nenhuma, nunca tem conflito, nunca tem confusão? Quem é que mora numa casa assim? Cadê aquele que vive aqui sozinho? É só ele com o cachorro, e assim mesmo de vez em quando se desentende com o cachorro. Não é, querido? Nós vivemos no meio disso. Qual é a família que de vez em quando não tem um conflito? Qual é o emprego, a empresa, o trabalho que você tem, que de vez em quando você não tem um conflito com um funcionário teu? Qual é a igreja que dentro de um ministério não exista conflitos entre as pessoas de um mesmo ministério? Todos nós vivemos isso. Então é muito importante a gente aprender com Paulo, olhar para ele, como é que ele lidava com isso, não é? Para a gente aprender, para também saber como fazer, como lidar quando vem esses conflitos, pessoas brigando, pessoas se desentendendo. Para nós, querido, que temos uma nova vida em Jesus, diga amém. Para nós que vivemos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, tudo que Deus quer é que a gente viva em paz. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Olha, tudo que Deus quer é que eu viva em paz. Se a tua mulher estiver do teu lado, o teu marido estiver do teu lado, o teu filho estiver do teu lado, a tua namorada estiver do teu lado, a tua noiva, não é? O teu irmão de ministério, diga para ele, olha, tudo que Deus quer é que eu viva em paz com você. Amém, querido? Que a gente viva em paz, que a gente viva em união, que a gente colabore um com os outros, que a gente coopere um com os outros. E só que Paulo estava vivendo no meio de um conflito, querido. E daí o motivo por o qual Paulo escreveu essa carta a Filemon, não é? Ele escreveu a carta a Filemon, por quê? Ele se viu no meio de conflito entre dois colaboradores dele. Vamos dizer que ele tinha dois diáconos, o diácono Onésimo
e o diácono Filemão. E o diácono Onésimo e o diácono Filemão estavam tendo atrito um com o outro. Isso acontece, minha gente? Vocês estão me olhando tão assustados? Isso acontece? Quem aqui tem mais de um filho? Mais de um. Às vezes eles não se desentendem. E quem é que tem que entrar no meio? A mãe? O pai? Não é? Alguém tem que entrar no meio. Então ele estava vivendo um conflito entre dois colaboradores dele. Os dois eram crentes. Os dois eram cristãos. Os dois eram colaboradores que estavam ajudando Paulo. Paulo exerceu o ministério dentro da prisão. Dentro da prisão ele pregava. Dentro da prisão pessoas se convertiam. Pessoas eram atingidas pela graça, pelo amor de Deus. E ele contava com dois colaboradores, Onésimo e Filemão. Só que quem estava do lado dele era Onésimo. Filemão estava em Colosso. Então ele vivia um conflito no meio de dois colaboradores. Só que os dois eram cristãos, mas havia uma questão não resolvida entre eles. Isso acontece na igreja? Acontece na intercessão, de repente duas intercessoras terem uma questão não resolvida entre elas? Acontece numa banda de louvor? Acontece num corpo de diáconos da igreja? Acontece, querido, no meio de introdutores? Vocês estão aí, minha gente? Acontece numa casa, mas é todo mundo crente lá em casa. Mas de vez em quando, o barraco desce. É verdade? Portas se batem. Não é? O que está acontecendo, meu pai? É o vento. Não é o vento. É aborrecimento. Não é? Então, querido, Paulo estava assim. Eles haviam, Onésimo e Filemão, havia uma questão não resolvida entre eles. Deixa eu explicar aqui para você que não leu a carta de Filemão. Quem leu a carta de Filemão está acompanhando, mas quem não leu vai ficar perdido. No passado, Onésimo era escravo de Filemão. E ele tinha roubado Filemão. Ele tinha roubado Filemão e tinha fugido. E esse Onésimo, que era escravo, que roubou, que fugiu, ele foi preso. Amém? Presta atenção em mim. Onésimo trabalhava para Filemão. Era escravo de Filemão. Mas Onésimo roubou Filemão. E fugiu com o que ele tinha roubado e sumiu. Só que porque ele roubou e fugiu, ele foi preso. Então Onésimo foi para a prisão, não é? E nessa ocasião, quem é que estava preso? Paulo. Paulo estava na prisão em Roma. E qual foi a prisão que colocaram Onésimo? Na prisão que Paulo estava. Não sei se estava na mesma célula, não sei se estava na mesma cela, não sei se estava próximo de Paulo, não é? Então, colocaram Onésimo perto de Paulo. Paulo pregava o evangelho a todo momento. Paulo pregou e o ladrão se converteu. Obrigado pelo glória a Deus. O ladrão se converteu e se tornou um colaborador de Paulo. Se transformou um colaborador junto ao ministério de Paulo. Amém, querido? Se tornou um colaborador fiel de Paulo, não só enquanto ele estava preso, quando ele também foi liberto, depois de ter resolvido a sua causa na justiça, ele foi liberto. E ele continuou como colaborador de Paulo junto a Paulo. Presta atenção isso aqui, queridos. Não é? Esse homem aqui foi parar na prisão. Quer dizer, queridos, existem certas prisões, situações que aparentemente são ruins para nós. Perdas financeiras, perdas de pessoas preciosas, infelicidades, às vezes uma doença, uma injustiça, uma afronta, não é? Que são situações que são permitidas pela misericórdia de Deus para Jesus entrar e mudar o estado das coisas. Amém, querido? Veja só, Onésimo era um homem que tinha um chamado de Deus,
Mas ele teve que roubar, ele fugiu, ele foi preso, e ali na prisão ele conheceu o Senhor Jesus através do ministério de Paulo. Então, às vezes, Deus permite na sua misericórdia que coisas desagradáveis nos aconteçam, para Jesus entrar, querido, na nossa vida, e mudar um padrão na nossa vida, e mudar um modelo na nossa vida, e nos dar um novo caminho, nos dar uma nova direção, nos dar um novo futuro, amém, querido? Queridos, eu acho que muitos de nós já vivemos isso. Eu estou cansado de dizer aqui, tudo que Deus começou na minha vida, começou com um acidente de automóvel. Foi um momento bom, foi um momento agradável, foi coisa nenhuma, foi um momento difícil para mim, foi um momento que paralisou toda a minha vida, mas ali Deus começou a fazer alguma coisa na minha vida, e por causa do que Ele começou lá atrás, estou eu aqui hoje pregando a palavra de Deus para você. Amém, querido? Então, às vezes, Deus permite coisas desagradáveis, às vezes até para nos libertar de nós mesmos, para mudar a nossa história, para nos dar um novo tempo, um novo começo. Então, eu falo com você que está aqui essa noite, que de repente está vivendo um momento que está difícil para você. Uma situação, quem sabe, você se vê aí prisioneiro, não vê uma saída, não vê uma solução, não vê um caminho, não vê uma direção. Deixa o Espírito Santo falar com você, porque às vezes esse é o cenário que se forma quando Jesus quer entrar na nossa vida, dar uma nova direção, nos levar a um novo caminho, nos levar a um novo começo, fazer coisas novas na nossa vida. Diga amém, diga aleluia. Amém, querido? Então, querido, Paulo preso, ele tem um colaborador fiel ao seu lado, não é? Um homem que é Onésimo, que era um escravo, foi ladrão, mas se converteu, mas ele hoje está no ministério com Paulo, não é, queridos? Isso aqui eu já vivi aqui na igreja, eu já tive pessoas que me ajudaram aqui, que já estiveram presas, e nos ajudavam aqui, se converteram, se transformaram, mudaram de vida, e hoje são servos de Deus, amém, querido? Então aqui Paulo, quando escreve a carta, querido, para Filemon, você está acompanhando o que eu estou falando? Graças a Deus. Onésimo agora está livre, então ele agora é um ex-ladrão, ele é um ex-prisioneiro, né? É verdade que no passado ele tinha roubado, é verdade que ele tinha fugido, mas agora ele era um colaborador fiel ao lado de Paulo, amém? Ele ajudava a Paulo, e aí Paulo se viu num conflito, porque ao lado dele, ele tinha um colaborador fiel, que era Onésimo, não é? Que tinha roubado a Filemon, e do outro lado tem Filemon, que era o proprietário do escravo Onésimo, e que tinha sido roubado por Onésimo. Então, Paulo se viu ali no meio. Você já se viu no meio de duas pessoas? Já? No meio de, às vezes, até de duas pessoas, uma tem uma verdade, a outra tem outra verdade, uma vê as coisas de um jeito, a outra vê de outro jeito, não é? Aí Paulo tem um plano, pelo Espírito Santo, ele tem um plano de mandar Onésimo de volta ao encontro de Filemon. Qual é o propósito de Paulo? Que eles se consertassem, que eles se perdoassem, que eles se reconciliassem, que eles mudassem essa história. Amém, querido? Não é? Então ele tem a ideia de mandar Onésimo para Colossos, onde ele roubara, onde ele fugira. Olha a ideia de Paulo. Eu estou te mandando, Filemon, Onésimo, para ele ministrar junto com você aí na igreja de Colossos. Olha a encrenca aqui, minha gente. Não é? Vou fazer uma pergunta. Você receberia de volta, vamos ver que você teve uma funcionária em casa que te ajudou, trabalhou na tua casa, e um dia você descobriu que ela te roubou.
E um dia ela bate na sua porta e diz que é uma nova criatura, que agora ela é crente, ela é evangélica, ela serve ao Senhor e que ela quer trabalhar com você de volta. Você recebe de volta? Você recebe de volta na sua empresa alguém que te roubou? Você recebe de volta na sua família, na sua casa, alguém da tua própria família, do teu próprio sobrenome, do teu próprio sangue, mas que te passou a perna? Vocês estão aí ou foram embora? Como é que você lidaria com essa questão? Falando sinceramente, fala para a pessoa que está do teu lado, já que você não fala para mim, porque você está aí calado, fala para a pessoa que está do meu lado. Eu não sei, a irmã aqui já disse, eu receberia, mas com um pé na frente e outro pé atrás. Mas ele se converteu. Obrigado, minha esposa está aqui para me dar apoio, dizendo glória a Deus, porque o resto da igreja está tudo calado, louvado seja Deus. Então, queridos, vamos falar a verdade. Quanto diz assim, é verdade, é difícil confiar numa pessoa que nos enganou. Quem aqui é desse conceito? É muito difícil botar dentro da minha casa, alguém que entrou na minha casa, depois roubou dentro da minha casa, tirou coisa, e agora ela bate na porta, diz que é evangélica, se converteu, se pode dormir lá essa noite, você já fica assim, só se for com um cachorro lá na área. Não é verdade, querido? Você ficaria desconfiado? Não é? Eu acho que todos nós ficaríamos desconfiados. Então, Paulo deduziu que Filemão ia ter dificuldade em aceitar Onésimo de volta. Então, Paulo, que tinha autoridade para ordenar, não é como ele diz aqui, eu poderia ordenar a obediência, eu tenho o direito de exigir o que é que deve ser feito, não é? Ele diz assim no versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade para te ordenar o que convém, quer dizer, ele falaria e Filemão teria que fazer o que ele estava pedindo. Eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Quer dizer, ele solicitou em nome do amor, em nome dele, para ele receber Onésimo de volta. Amém, queridos? Sim, versículo 10, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em cadeias, em algemas, né? Entre algemas, amém? Ele sabia que Filemão tinha uma questão não resolvida com Onésimo, e aqui a gente aprende algo. Quem quer aprender alguma coisa aqui? Mesmo quando a gente tem direito de mandar, direito de exigir, direito de dar ordens, não é? De exigir obediência, nós podemos solicitar, pedir em nome do amor. Amém, querido? Por quê? Porque ninguém gosta de ser mandado. Ninguém gosta de ser mandado, não é? Ninguém gosta de ser ordenado. Então, Paulo aqui, que tinha autoridade, ele nos ensina a nós pastores, ensina a nós líderes, ensina a nós chefes de casa, chefes de família, em vez de exigir, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou o pastor, eu sou o chefe, você tem que fazer, né? Paulo nos ensina a solicitar em amor, a pedir em amor, amém? A maneira com que a gente fala as coisas, a gente abre portas, e a maneira como a gente fala as coisas, a gente fecha portas. Amém, querido? Então, essa aqui é uma palavra que a gente pode trazer para a nossa casa. Para de ser esse homem mandão, autoritário, não é? Que manda na mulher, que manda no filho, que manda. Sim, você tem que mandar, mas olha como você manda. Amém?
Trate a tua mulher com amor, trate o teu filho com amor, trata a tua filha com amor, amém? Que Deus nos livre de pastores autoritários, mandões, que passam por cima. Não, você tem que fazer porque eu estou te pedindo, sou eu que estou pedindo. A gente tem que se livrar disso, a gente tem que pedir, meu irmão, em amor, você pode fazer por isso, meu irmão, em amor, você pode ir lá visitar aquela irmã, meu irmão, em amor, você pode fazer, vamos lá, meu irmão, peça em amor alguma coisa à pessoa que está aí do seu lado. Peça a ela em amor alguma coisa. Não é, meu irmão, em amor, eu quero te pedir uma coisa. Amém. Não é para nós, queridos, que somos casados. Quem aqui é casado? Para quem está se preparando para casar. Amém? Peça. Mas não, quem está mandando sou eu. Vai lá que eu estou mandando. Tu não vai mandar é nada, porque essa mulher vai te dar um chute já, porque ela não quer viver com um chefe autoritário que vive mandando nela. Já não chega meu pai, agora é o marido, não é verdade, querido? Então, querido, que a gente aprenda a solicitar, a gente aprenda a pedir à esposa, ao marido, aos filhos. Minha filha, em amor, quero te pedir uma coisa. Já muda tudo. Já muda tudo. Meu filho, em amor, eu quero te pedir uma coisa. Amém? Em amor. Paulo está aqui ensinando para a gente. No versículo 11, ele diz assim, ele antes, Onésimo, era um inútil. Ele era um inútil. Por que ele era um inútil? Porque ele era um escravo que não prestava um bom serviço. Ele era um escravo que não tinha compromisso, era um escravo que chegava atrasado, era um escravo que não tinha responsabilidade. Então ele diz assim, ele antes era inútil, além dele não ter sido um bom escravo, no final ele ainda roubou, não é? Ele antes era inútil, mas agora ele é útil, agora ele mudou, agora ele é uma nova pessoa. Agora ele se converteu, ele passou por uma mudança, ele passou por uma transformação, ele não é mais aquela pessoa que ele era, ele é uma nova criatura. Olha para o seu irmão aí do teu lado e diz assim, meu irmão, isso é a tua cara, é a tua cara. Amém, queridos? A gente também já roubou, quem aqui já roubou? Bala, alguém já disse que roubou. A gente também já fez muita coisa errada, queridos. Não é? Quem é que quando abria a boca de 10 palavras, 11 eram palavrões? Você mudou. Amém? Quem que era aqui era um mentiroso de marca maior? Você mudou. Amém, querido? Quem era você aqui que era uma encrenca? Onde chegava, saía briga. Hoje você quando chega a paz. Amém, querido? Então Paulo está dizendo, olha só, eu estou te mandando ele, mas ele não é mais a mesma pessoa não, ele mudou, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? No versículo 12 ele diz assim, eu estou te enviando de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração, não é? Então querido, olha só a saia justa de Filemon, receber de volta uma pessoa que tinha roubado ele. Como receber de volta alguém que me roubou? Não é? Então, querido, na nossa vida com Jesus Cristo, quem aqui tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Amém? Na nossa vida com Jesus Cristo, a gente vai se colocar muitas vezes em desafios, em disposições que vão ser difíceis para nós, especialmente na vida de relacionamentos. Amém? Pensa um pouco nisso enquanto eu bebo água. Se eu hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus,
se eu hoje vivo uma nova vida com Jesus, se eu hoje sou um crente em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, guiado pela sua palavra, mais cedo ou mais tarde eu vou me ver em desafios, especialmente na minha vida de relacionamento. E nós vemos aqui isso, querido. Os três passaram por um desafio difícil. Vê se você se identifica. Os três passaram por uma disposição que não foi fácil. Primeiro, querido, nós vemos Paulo, não é? O desafio da reconciliação, de ser o mediador entre duas pessoas que tinham questões uma contra as outras. Quem aqui já entrou em briga de marido e mulher? Briga na família, no trabalho, briga aqui na igreja. Não é, querido? Como é difícil você se colocar no meio, mediador entre pessoas que têm questões uma com as outras. Como é difícil, querido, ser mediador às vezes na nossa família. Ser mediador na família. Ainda mais na família que a gente já conhece. Olha quem chegou aí. Ah, meu Pai do céu, misericórdia. Amém? Mas não é teu irmão? É meu irmão. Mas aquilo ali é tribulação pura. Não é verdade, queridos? Não é, querido? Como é difícil você ser mediador, às vezes até no meio de cristãos, né? Às vezes você está conversando com pessoas aqui dentro, tem gente que se desentende aqui dentro, está todo mundo, não, as pessoas se desentendem, não é? E às vezes você vai fazer uma reconciliação entre elas, o que você vê? Dureza de um lado e dureza do outro. Mas não é crente, mas não é servo, mas não está de crachá. Mas o que você vê? Às vezes uma pessoa de coração fechado de um lado, um coração fechado do outro, não é? Você vê falta amor, falta tolerância, falta paciência, falta perdão. Então, queridos, às vezes nós enfrentamos esse desafio dentro de casa, no trabalho, na igreja, não é? De ser mediador, de ser reconciliador, de botar pano quente. Tem gente que bota lenha na fogueira, né? Não é o nosso caso, graças a Deus, não é o seu caso, né? Mas às vezes a gente se vê como mediador dentro de casa, mediador na família, mediador, às vezes, entre irmãos da igreja. Mediador, você se vê. Isso é um desafio, querido. Exige muito de nós. Amém, queridos? Não é? Essa semana eu me coloquei no meio de dois crentes, um com questão contra o outro. E eu me coloquei no meio. Peraí. Mas o que eu via? Dureza de um lado e dureza de um outro. Gente, vamos amolecer esse coração. Nós somos servos de Deus. Vamos resolver isso aqui no amor. Vamos resolver isso aqui no perdão. E eu tive que gastar muito saliva, como estou gastando com você, não é? Para aqueles dois chegarem a um entendimento. Então a gente, como crente, querido, não pode ver uma briga na família e ser omisso. Você é crente? Você tem Jesus, o príncipe da paz? Está vendo um barraco se montar dentro de casa? Você vai se omitir? Vai se omitir? Não. Você tem que entrar como mediador. É difícil ser mediador? É muito difícil, minha gente. É muito difícil. Amém, queridos? Então, o primeiro desafio que a gente vê aqui é o desafio de Paulo. O segundo desafio que a gente vê aqui foi para Onésimo. Onésimo também teve um desafio. Por quê? Ele tinha que reconhecer que ele tinha pisado na bola. Ele tinha que reconhecer que ele tinha roubado. Ele tinha que reconhecer que ele fez o que não deveria ter feito. Ele tinha que reconhecer, e agora ele tinha que voltar a Filemão, a quem ele tinha roubado, de quem ele tinha fugido, para se retratar, para se consertar, para confessar o seu pecado, para se reconciliar com Filemão.
ele corria o risco de ser novamente colocado como escravo. Ou então, Filemão podia, não, você está livre, não é mais meu escravo. Então, o desafio, querido, que é a gente, às vezes, se humilhar para alguém. Chegar para alguém e dizer, olha, você me perdoe, mas eu errei contigo. Me perdoe, mas eu fiz o que eu não devia ter feito. Me perdoe o que eu falei. Isso exige da gente o quê, minha gente? Humildade. Humildade. Exige deixar de fora o orgulho próprio. Humildade, chegar, me desculpe, me perdoa. Eu falei o que eu não deveria ter falado. Eu fiz o que eu não deveria ter feito. E todos nós, em algum momento, querido, ficamos também no lugar de Onésimo. Não, mas isso é muita humilhação. Paulo diz assim, eu te envio de volta em pessoa. Quer dizer, o desafio do confronto com o erro, o confronto com o pecado, tratar aquilo que está errado, tratar o pecado. Amém, querido? Nem sempre isso é fácil. Um marido chegar para a esposa e pedir perdão porque ele pecou contra ela. Nem sempre isso é fácil. Para uma esposa chegar para o marido, não é? E confessar para ele que tirou aquelas 5 notas de 100 que estavam escondidas lá debaixo da gaveta. Amém, queridos? Nem sempre isso existe humildade. Para nós, queridos, trabalhamos na igreja, trabalhamos com liderança, não é? A gente tem que ter, às vezes, a humildade de dizer, pastor, perdoa. Me perdoa, pastor, aquela atitude minha foi errada. Meu líder, me perdoa, eu não fiz o que eu devia. Ô, meu colega, meu irmão, meu colaborador, não é? A gente evangeliza junto, me perdoa, você quando falou aquilo, me machucou, me ofendeu, aí eu reagi, falei para você coisa que eu não devia. A gente tem que ter essa humildade, minha gente. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem Jesus no nosso coração, Ele nos ajuda a fazer essas coisas. Amém, querido? O terceiro desafio que a gente vem aqui é o desafio de Filemão. Abrir espaço para uma pessoa que tinha errado com ele antes. Uma pessoa, aqui vamos dar um exemplo aqui na igreja, uma pessoa sai da igreja, vai embora da igreja e laça o pau em mim, sempre sai em mim, sempre cai nas minhas costas, não é? Ah, pastor, fulano está dizendo isso, eu digo, vou orar por ele. Só que vem um vento, vai um vento, o mundo roda, daqui a pouco, quem é que aparece aqui? Aí eu digo, olha quem está chegando aí. Olha o desafio aqui para mim. E agora, vou abrir espaço para ele também? Vou receber de volta? Não é? Poxa, já soube o que ele falou de mim. Quanta coisa que falou de mim. E agora chega aqui, pastor, estou de volta. Aqui é o meu lugar. Eu nunca devia ter saído daqui. É fácil isso, minha gente? Vem para cá usar minhas calças e botar os meus sapatos. É fácil isso? Não, querido. Não é? Então você pode imaginar Filemão. O Filemão pensando, Onésimo me roubou. E agora vem ministrar aqui na igreja junto comigo. Vai subir no altar comigo. Paulo não sabe o que ele está me pedindo. Botar um cara que me roubou no altar para ministrar junto comigo, que era o que Paulo queria. Eu quero vocês dois juntos agora. Amém? E aí o versículo 15, querido. Oi? Versículo 15... confirma aquela palavra que todas as coisas cooperam para o bem, né? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, Onésimo foi afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Quer dizer, Onésimo foi afastado de Filemão, mas ele voltou. Por quê? Deus fez uma obra em Onésimo, e no Onésimo se tornou um bem.
tem muita coisa desagradável que acontece na nossa vida, que depois de um tempo a gente percebe que ela cooperou para o bem, que aquilo tinha que acontecer, para que um bem maior viesse. Amém, queridos? Não é? No versículo 16 ele diz assim: não recebas como escravo, mas acima de escravo, como irmão caríssimo, como irmão amado. Amém? Não receba como ladrão, não receba como quem fez o que não devia fazer, mas receba ele como um irmão amado, caríssimo. Amém? Está aí um desafio difícil, querido, receber de volta alguém que te enganou, alguém que te decepcionou, alguém que te roubou, como foi no caso aqui, alguém que te deu uma bolada nas costas, não é? Tem que ter muita disposição de coração para perdoar, para inserir aquela pessoa outra vez na sua amizade, na sua casa, na sua família, no ministério. Amém, queridos? Não é? Então nós vemos aqui, queridos, que todos três enfrentaram um desafio. E todos nós que temos uma nova vida em Cristo Jesus, em algum momento a gente vai se ver, ou no lugar de Paulo, ou no lugar de Onésimo, ou no lugar de Filemon. Amém, querido? Em algum lugar. Parece que Paulo não teve dificuldade com Onésimo. Vai lá, fala com Filemon, vai se retratar, vai se consertar. Parece que Paulo não teve dificuldade com Onésimo, mas ele previu alguma dificuldade no coração de Filemon, tanto que ele gasta do versículo 8 ao versículo 21, ele gasta argumentando com Filemon, quebrando as resistências em Filemon para receber de volta Onésimo. No versículo 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se algum dano eu te fiz, ou se te deve alguma coisa, bota na minha conta. Amém, querido? Lança tudo na minha conta. Não faz por ele, faz por mim. Amém, queridos? E aí no versículo 19 ele acaba com tudo, né? Porque ele diz, ele quebra tudo aqui, porque ele diz assim: eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Ou seja, talvez Filemon já tivesse errado com Paulo também. E Paulo está dizendo, olha, faz o que eu estou te pedindo, senão eu vou te lembrar o que você já fez. Amém? Faz o que eu estou te pedindo, ei amor, senão eu vou te cobrar o que você já fez a mim também. Assim como eu te perdoei, perdoa ele. Amém, queridos? Paulo aqui é a figura de Cristo, né, queridos? Jesus já botou na conta todos os nossos pecados. Ele jogou no mar do esquecimento. Ele não se lembra dos teus pecados. Ele não joga os teus pecados na tua cara. Ele se esquece dos teus pecados, para que você hoje viva um bom relacionamento com Ele e viva um bom relacionamento com todos. Amém? Assim como o Pai perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, perdoe os pecados uns dos outros, perdoem, vivam um bom relacionamento com o Pai e uns com os outros. Paulo aqui, querido, está praticando as palavras de Jesus em Marcos 11, 25 e 26, não é? Perdoe, se você se lembrar, Marcos 11, 25 e 26, vamos lá, isso aqui é bom demais, tem que ler isso aqui 500 vezes, para a gente não se esquecer, viu aí, ô orgulhoso, ô soberbo, ô arrogante, que fica apontando o pecado dos outros, escuta o que está dizendo aqui. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Amém? Já achou Marcos 11, 25, 26? É a mensagem do domingo passado, de manhã. Disposição para perdoar. Não é? Não é? O que Paulo está dizendo assim? Filemon, perdoa a Onésimo, porque senão eu vou te lembrar o que você já fez também. Você também tem dívidas comigo. Ou seja, Paulo já podia ter perdoado Filemon
de alguma coisa. Então, Paulo, querido, por que ele pediu isso a Filemon, a Onésimo, não é? Para esse conserto. Por quê? Porque isso traria unidade à igreja em Colossos. Traria crescimento, amadurecimento à igreja em Colossos. A igreja vê a reconciliação, a igreja vê a retratação. É isso que Deus nos quer. Tudo que Deus quer é um casal unido. Tudo que Deus quer é uma família unida. Tudo que Deus quer é um ministério unido. Tudo que Deus quer é uma igreja unida. Amém? E tudo que o diabo quer, o que o diabo quer? Discórdia, desunião, briga, desentendimento, não é? Talvez, querido, você se sinta hoje, na sua situação de família, na sua situação de trabalho, quem sabe na sua situação de igreja também, como Paulo, você se vê um mediador de conflitos, no meio de pessoas sem disposição de viver em paz. Sem disposição de viver em acordo, sem disposição de viver em amor, sem disposição de viver em perdão. Talvez você esteja vivendo no meio disso, pessoas que têm diferenças umas contra as outras. Talvez você se veja como Onésimo. Você errou, você pecou, você caiu, e você se sente rejeitado, se sente desprezado, não te aceito de volta, não te dão mais espaço. Talvez você se sinta como Filemon, com dificuldade de acreditar que alguém que te feriu mudou, que alguém que te feriu se transformou, que alguém que te decepcionou hoje é uma outra pessoa. Talvez alguns de nós nos vemos como Paulo em algemas. Paulo estava preso, prisioneiro de uma situação que ele não via uma saída. Ele não via o futuro. Queridos, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para a cruz do Calvário. Foi ali que Jesus pagou toda a nossa conta, a conta pelos nossos pecados, a conta pelos nossos erros, não é? Foi ali que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Para que ele fez isso? Para que hoje a gente viva em paz com Deus e viva em paz uns com os outros. Foi para isso que ele morreu na cruz dos Calvários, para nos salvar e para que a gente viva um relacionamento de amor com o Pai, um relacionamento de amor uns com os outros. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Só para repetir e acabar, querido, o desejo de Deus é sempre união. O desejo de Deus é sempre o amor, o perdão, a reconciliação, o conserto. Para que Ele quer que isso aconteça? Para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Ele quer que você viva em união, em unidade, em amor, em perdão, lavado no sangue do Cordeiro, para que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Ele quer que uma igreja viva em união, em unidade, em amor, em perdão, um colaborando com os outros, para que os propósitos dele se cumpram no meio de uma igreja. Ele quer que uma família viva em amor, em perdão, em união, para que os propósitos dele se cumpram dentro daquela família. Amém? Esse é o desejo de Deus. Qual é o desejo do diabo, querido? O diabo é dividir, separar, trazer contenda, discórdia. O que ele ganha com isso? Quando ele traz desunião, traz contenda, traz briga, numa casa, numa família, num ministério, numa igreja, o que ele ganha com isso? O que ele ganha? Ele ganha que os propósitos que Deus tem com as nossas vidas não se cumprem. O problema dele não é com você, o problema dele é com Deus. Ele não quer que os propósitos de Deus se cumpram. Então ele cria contenda, ele cria discórdia, ele cria desunião. Por criando discórdia e desunião, o propósito de Deus não se cumpre. A quem você está alegrando hoje? Com as suas atitudes? A quem você está agradando hoje? Com as suas atitudes? Se você está agindo com amor, com perdão, não é? Abrindo espaço no coração, com disposição de se consertar, de se unir, de andar junto, você está agradando a Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir. Agora, se você está escolhendo agradar o diabo,
não aceito, não concordo, estou contra, estou magoado, estou ressentido, quero vingança, quero justiça, quero isso. Meu irmão, a coisa está ruim, mas ainda vai ficar pior para você, porque você não está agradando a Deus, está agradando ao diabo, e o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Paulo disse, a decisão é sua, Filemão, decide, eu te peço, eu te solicito, eu te falo em amor, mas é você que tem que tomar a decisão. Talvez, querido, alguns de nós hoje vivamos um desafio assim, um desafio como o de Paulo, como o de Onésimo, de Filemão. Talvez você se veja também em algemas, não é? Eu quero perguntar a você, você está disposto a enfrentar esse desafio? Porque você quer ver os propósitos de Deus se cumprir na sua vida? Amém? Amém? Enquanto você se levanta e pensa, se levanta. Amém? A quem você quer agradar hoje? Quer agradar a Deus? Ou quer agradar o diabo? Quem é que está aqui, queridos? Que diz, olha, talvez eu me identifiquei com Paulo, ou eu me identifiquei com Onésimo, eu me identifiquei com Filemão, eu também estou em algemas, eu estou numa situação que eu não sei qual é a solução que eu tomo, não é? E você quer enfrentar o desafio, porque você quer ver os propósitos de Deus se cumprir na sua vida. Eu convido a você que está vivendo um desafio a sair do seu lugar, vir aqui. Eu quero orar por você. Você que quer, eu não quero ver os propósitos do diabo, eu quero os propósitos de Deus na minha vida. Eu estou disposto a consertar, eu estou disposto a conversar, eu estou disposto a dialogar, eu estou disposto a me retratar, eu estou disposto a fazer o que for necessário, porque eu quero ver os propósitos de Deus na minha vida, eu quero ver os propósitos de Deus na minha casa, eu quero ver os propósitos de Deus na minha família. Saia do seu lugar, meu irmão, vem aqui, eu quero orar por você. Quero orar por você que está vivendo um desafio numa área da tua vida. Você que está vivendo um desafio, não é? Aqui, queridos, o primeiro desafio é esse: reconhecer que eu estou vivendo um desafio. Tem gente que não reconhece. Eu não estou vendo problema nenhum na minha vida. Deus ajuda a quem se ajuda. Amém? Então eu queria orar por você, meu irmão, minha irmã que está aqui. Você que reconhece, não, eu estou vivendo um momento difícil. Eu estou vivendo um momento de desafio. Eu estou vivendo um momento de luta. Eu também me vejo em algemas, em situações que eu não sei como é que eu vou resolver. Talvez eu me identifico com Paulo, me vejo no meio de pessoas, uma brigando com as outras. Talvez eu me veja como Onésimo, sendo desprezado, rejeitado, sendo tratado com indiferença. Talvez eu me veja como Filemão. Como acreditar numa pessoa que já me traiu, que já me feriu, que já me machucou? Todos nós, queridos, em algum momento na vida, na nossa vida com Cristo, em algum momento a gente vai se ver num desses lugares. E nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. A gente tem que colocar Jesus na nossa frente, a gente tem que seguir Jesus. Então, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida desses irmãos que estão aqui, Pai, reconhecendo o desafio que eles estão enfrentando na vida deles, a luta que eles estão enfrentando na vida deles. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um. No nosso meio tem alguns Paulos, Pai. No nosso meio tem alguns Onésimos. No nosso meio, Pai, tem alguns Filemão. No nosso meio tem gente que também se encontra algemada em situações que não sabe como vão resolver, como vão acabar, como vão se solucionar, mas nós olhamos para Ti, Tu és o autor e o consumador. A Tua palavra diz que na cruz do Calvário,
o Senhor rasgou o escrito de dívida, o Senhor pagou a conta pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia. O Senhor pagou para que hoje a gente viva uma vida abençoada com o Pai e abençoado uns com os outros. Então, meu Pai, fortalece o meu irmão, revigora o meu irmão, dá ao meu irmão força para enfrentar, para prosseguir, para continuar, fazer o que ele tem que fazer debaixo da tua direção. Abençoa o meu irmão, Pai, que ele não fuja desse desafio, que ele não seja omisso, que ele não recue, mas que ele enfrente o que precisa ser enfrentado, porque enfrentando é que ele vai ver o teu propósito se cumprir na vida dele. Pai, na autoridade do teu nome, nós cancelamos todas as intenções de Satanás contra essas vidas, contra essas famílias, contra essas casas. Meu Pai, nós repreendemos toda operação do diabo, trazendo contenda, discórdia, desunião, divisão. Está tudo repreendido na autoridade do nome de Jesus. E nós liberamos sobre esses irmãos um espírito de amor, de perdão, de união. Eu abençoo a vida dessas pessoas. Pai, eu te peço o que Paulo pediu. Reanima o coração do meu irmão. Alguns aqui, Pai, estão enfrentando uma luta difícil. Reanima, Paulo pediu, faça isso, Filemon, para você reanimar o meu coração. Traz um ânimo novo ao meu irmão, à minha irmã, que ele ao sair daqui saia reanimado na presença do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Eu abençoo a vida dele, no nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor.